entonces le damos la bienvenida a Paulo a este encuentro, que hoy vamos a participar Cecilia Burger y yo, desde la Facultad de Psicología, en este espacio que la facultad ha generado, como muchos otros espacios de intercambio a partir de la pandemia del COVID-19, y que apostamos a que sea un espacio de reflexión colectiva, de generar lazos con otros sobre la situación que estamos viviendo. Es una invitación a críticos, a actores sociales, a intelectuales, a referentes del campo sociopolítico y sanitario actual, para que puedan acompañarnos a pensar en la coyuntura actual, Paulo. Y es con este propósito que se genera este programa que denominamos desde la Facultad Voces y Comunidades, y que entre esas voces para nosotros era imprescindible que nos acompañe la voz de Paulo Amarante. Por eso desde ya, Paulo, estamos muy agradecidas por tu generosidad. Desde ya hace muchos años que venís colaborando con nuestra región y con Rosario. Paulo Amarante para nosotros es un interlocutor privilegiado, porque es un protagonista pilar de la reforma brasilera en salud mental. Es un militante comprometido y permanente del movimiento antimanicomial latinoamericano. Y este pensamiento transformador y crítico es el que nos ha transmitido desde los inicios de nuestra democracia, en los congresos de la Universidad de las Madres, pero también en los distintos espacios de formación en que hemos tenido la posibilidad de escucharlo y de compartir en el marco de distintas universidades nacionales del país, y también de la Universidad Nacional de Rosario. También de los encuentros de debate que hemos tenido sobre la salud colectiva y la salud mental en el Instituto de la Salud Juan Lafarte, hasta también la oportunidad que hemos tenido de encontrarnos físicamente de manera reciente, el año pasado, en el tercer encuentro de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental, de la cual Pablo es el gestor y el impulsor principal, podríamos decir, o uno de los principales. Entonces, Paulo, tu voz, tu palabra es muy anhelada y es bienvenida, y es la palabra también para nosotras de un amigo que respetamos y que apreciamos mucho. Le doy la palabra a Cecilia para que te salude, seguramente también compartirá la bienvenida hacia ti, y luego, si te parece, Paulo, comenzamos a charlar algunas cuestiones que nos permitan pensar los tiempos actuales. Perfecto. Bueno, gracias Paulo por tu presencia, sos una persona muy querida, muy reconocida en Rosario, y realmente es muy importante tenerte nuevamente en contacto con nosotros desde la Facultad de Psicología, porque tus aportes en términos técnicos y teóricos son siempre muy valiosos, y por supuesto también la calidez humana. En esta situación tan de excepción que estamos viviendo, era para nosotros muy importante escuchar también tu opinión y tu visión sobre lo que está pasando. De manera de que planteamos con Sandra algunos interrogantes sobre los que nos gustaría poder conversar. Sandra, si querés plantearle a Paulo la primera inquietud que teníamos respecto de lo que está sucediendo y el enfoque específicamente en la salud mental, en los procesos de reforma y de lucha en los que llevamos años trabajando, cómo se está presentando esto. Bem, eu queria, primeiro, antes de começar as perguntas, assim, também agradecer a possibilidade, é um honor de participar com vosotros aí deste encontro virtual, que é uma alegria nesses tempos tão tristes, tão de isolamento, de solitude, de afastamento, ter um encontro tão com duas amigas, duas professoras também, pessoas muito importantes na minha história, na minha trajetória e na luta latino-americana, na luta por direitos humanos, saúde mental, e na região de
América Latina, de Argentina, de Brasil. E aproveitar para agradecer também o apoio de sempre dessas duas grandes professoras e amigas, e agradecer uma vez mais este honor de estar com vocês acá neste encontro. Gracias. Gracias, Paulo, también. Paulo, el otro día, volviendo a releer tu libro Superar el manicomio, ahí hablabas de distintas historias y cómo ha sido tu historia desde el inicio de tu profesión en relación a tu participación con la lucha antimanicomial. Y en ese sentido consideramos que sos la mejor memoria viva de la reforma psiquiátrica brasilera, que nos gustaría ir retomando algunos hilos históricos de cómo ha sido este proceso de lucha antimanicomial, cuáles son los rasgos de ese proceso que hoy vos podrías estar recuperando como importantes en este momento de excepcionalidad que estamos viviendo. Por eso en ese sentido nos interesaba si pudiéramos conversar sobre cómo podemos pensar hoy esos procesos iniciales de lucha antimanicomial, las reformas psiquiátricas y los procesos de participación ciudadana y de construcción democrática, Paulo. Bem, primeiro, de fato, quando nós outros começamos este processo, este movimento, estávamos nos fins dos anos 70, 1970, na segunda parte desta década. Em Brasil, a ditadura militar já se apresentava menos forte em o apoio social da classe média. Estávamos em uma crise econômica e o chamado milagro econômico já não era tão milagroso assim. Muita corrupção, muitos problemas de repressão, de censura à imprensa, de perda de direitos civis, democráticos e tudo. E aí pensamos um movimento que era um movimento nacional de luta pela democracia, de luta pela liberdade, pelos direitos. Este movimento houve uma expressão muito forte na saúde, em parte porque uma estratégia de partidos de esquerda ou de movimentos mais críticos era a ideia de que a saúde fosse ponto fundamental por ser uma expressão muito forte das relações que o Estado, as políticas públicas têm com a sociedade. As questões de saúde ou de enfermidade ou de saúde, de adoecimento, todos são expressão muito forte da situação econômica, da situação de vivenda, de trabalho, de direitos e tudo isso. Então, a saúde foi elegida como dos temas centrais. E, nesse sentido, se criou em Brasil, nós outros criamos um grupo de São Paulo sobre a coordenação de um sanitarista, filho de um desaparecido, Davi Capistrano, e pensou um movimento muito forte que se chamou Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, criando uma revista, Saúde em Debate, uma coleção de livros que há dentro desse Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, os SEBES, duas coisas muito importantes sucederam. Uma, a apresentação da ideia do projeto do SUS, Sistema Único de Saúde. E outra, a proposta da reforma psiquiátrica. Nós outros criamos o primeiro núcleo de saúde mental em Brasil para discutir as políticas de saúde, a situação da assistência psiquiátrica. E está refletindo um pouco a conjuntura da situação, me recordo sempre que este documento que apresentava o SUS, o Sistema Único de Saúde, o primeiro documento em Brasil que falou a expressão SUS, hasta hoje, os princípios fundamentais de participação, de universalidade de direitos, de equidade, de controle social, de
de unificação das redes de saúde que eram muito divididas em governos municipais, estaduais, Ministério de Saúde, Ministério de Educação, tudo. A primeira vez esse documento que é datado de 1979, outubro de 79, se chamava não uma nova política de saúde no Brasil, sim, mas se chamava La Questão Democrática em área de saúde. É o tema da democracia em la saúde. E isto é uma marca importante porque dizia, primeiro, saúde é democracia, saúde e democracia são pontos importantes, a organização, os direitos, a própria participação na organização do coletivo, isso tudo é saúde. É construir os princípios, é também sentir-se protagonista de uma história e tudo mais. E no campo da psiquiatria, da saúde mental, nós éramos predominantemente médicos psiquiatras. Nós outros começamos com um movimento inspirado naquilo italiano de Franco Basaglia, que se chamava psiquiatria democrática. A democracia era um tema central. E nós outros falamos de novos sujeitos, novos direitos, de participação social. A liberdade é terapêutica. Esta foi uma das linhas de pensamento, das palavras de ordem, das frases mais importantes do movimento de Basaglia, que estuvo acá em Brasil em 78, assim lo podemos conhecer. Então, era um momento muito rico de luta, não exclusivamente de la saúde. Não era havia um sistema de saúde muito privatizado, muito hospitalário, muito centrado, nós outros chamavam hospitalocêntrico, muito centrado em la enfermidade, em la cura, em la assistencialismo, e tudo isto era ao mesmo tempo um sistema privatizado, muito terceirizado, privatizado, e também um sistema muito centrado em la enfermidade, nos tratamentos e tudo. Nada praticamente público, ou muito pouco, ou somente os serviços de pior qualidade, os serviços de indigentes se chamavam, de pessoas que não teriam direitos de trabalho, da previdência, da seguridade, e que eram pessoas que recebiam a caridade pública, a filantropia, por isso indigentes. Esse disse um pouco em português, abaixo da categoria de gente, de pessoa. Então, esta era uma luta mais general que nós outros tivemos e que eram tempos, então, de ampliação de direitos, de solidariedade, de reciprocidade, de alteridade, de reconhecimento coletivo. Isto foi muito marcante porque isto se configurou tanto em la política de saúde que nós outros chamamos SUS, pero que, como vimos, é mais que um sistema de saúde, é um sistema de direitos, é uma proposta de vida, de defesa da vida, de defesa da coletividade, de defesa da democracia, é um sistema muito, muito amplo. Por isso, é a primeira vez que se pensou, e se isso depois, na Constituição de 88, em la saúde como direito do cidadão e dever do Estado. E assim pensou. Hoje sentimos, e depois vamos falar, a importância do Sistema Único de Saúde e da reforma psiquiátrica no Sistema Único de Saúde. Então, este foi uma coisa muito, muito marcante para nós outros, para mim, para a minha vida pessoal, a ideia de um sistema de saúde que era uma defesa da vida. Básicamente esto. Paulo, vos haces una relación muy clara entre lo que ha sido el movimiento de reforma psiquiátrica, la constitución del Sistema Único de Salud, la lucha antimanicomial, vinculado a procesos de afrenta a la democracia, procesos donde las libertades y los derechos estuvieron enormemente restringidos y cómo, sin embargo, esos momentos redundaron o contribuyeron a procesos de acumulación en el campo sanitario y en la reivindicación de
de los derechos Uhum. sociales y de salud, ¿no? Hoy, de algún modo, con la epidemia, con la situación que presenta la epidemia del COVID-19, nuevamente se ponen en juego o en relación estos procesos, ¿no? En donde parecen estar en disputa modelos de protección, modelos de cuidado, pautas de respeto, reconocimientos de los semejantes, de la validez y de la dignidad de la vida humana, y otras posiciones en donde la participación social o la reivindicación democrática está absolutamente secundarizada. ¿Cómo te parece a vos que está impactando específicamente en el campo de la salud mental esta situación hoy día? Bem, primeiro, eu como pesquisador, ativista do movimento de direitos humanos, de saúde mental e de saúde, devo insistir nisto. Eu, há muitos anos, estou trabalhando em la universidade como investigador, como pesquisador, mas também nos movimentos sociais. Sou deste Centro Brasileiro de Estudo de Saúde hasta mais ou menos sua criação, desde a sua criação, nos anos 76, né, quando começamos. Fui editor da revista Saúde em Debate da coleção por muitos anos, também da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Brasco, desde sua criação em 79, hasta agora, e a última diretoria nacional, eu fui vice-presidente com Gastão Wagner Campos, presidente. Fui do Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental desde sua criação, fui um dos 3 primeiros que hicimos a primeira reunião do movimento, muito inspirado na ideia de los trabalhadores de saúde mental de Argentina, que lo conhecemos por intermédio de Bauleu, de Gregório Barenblit, Gregório Casi, e outras pessoas aí que foram, Marilanga, que Miliano Gallende, que houve o honor de conhecer praticamente a todos, né? A primeira volta que fui à Argentina foi no Congresso Argentino de Psiquiatria em Mar del Plata, em 74. E aí pude conhecer muitas dessas pessoas e conhecer um pouco da história, e a revista, e questionamos a publicação, o movimento plataforma, e para dizer um pouco e reconhecer a importância em nossa vida, em nosso movimento da história da Argentina. E depois, outro ponto que digo sempre que foi no 86, e tivemos também lá o encontro de la Rede Latino-Americana de Alternativas da Psiquiatria, né, onde se construiu o lema por uma sociedade sem manicômios, que nós lá importamos para o Brasil e que foi muito importante cá em Brasil. Então, eu queria dizer isso, e aí o movimento de luta antimanicomial, depois fui o inspirador da ideia de uma associação brasileira de saúde mental, que reunisse não somente profissionais da academia, da universidade, profissionais de serviços, profissionais da gestão, mas também usuários, sobreviventes, ex-usuários, familiares, militantes de direitos humanos, militantes de outras áreas de liberdades e tudo isso. Isto para marcar um pouco a minha inserção crítica, e não governamental. Assim que foi sempre uma pessoa independente, todas as vezes que participei de ações de governo, foi como representante elegido por los movimentos sociais, ou SEBES, ou Abrasco, ou o movimento da luta antimanicomial. Assim que, na minha produção política e acadêmica, há muitos anos eu venia demarcando o desfinanciamento, a desconversão de recursos de pressuposto no SUS. Eu via descendo da diminuição da importância da participação social
de los espaços de participação, de los espaços coletivos, de las conferências, né? Sempre recuerdo que em 20 anos quase de governo democráticos, nós outros tivemos 4 conferências de saúde mental. Uma em la transição, nos primeiros anos da democracia, e a última no último ano do segundo mandato de Lula. Neste momento, ao contrário dos anos 70, que falávamos de democracia, de participação, de direito, de diversidade, agora se habla ao contrário, de exclusão, de extermínio, de internação compulsória, de morte, aí estamos vivendo um momento muito grave, pero que não sei se vamos falar mais disto, ao mesmo tempo que é um agravamento de toda esta situação de exclusão, de cambios por la direita, de la saúde, de los direitos humanos e tudo, ao mesmo tempo este sistema demonstrou uma crise muito grande. Todas as políticas neoliberais, as políticas de diminuição do Estado, todas as políticas de exclusão social chegaram a um limite visível agora que jamais tiveram. Então, penso assim que esta crise do coronavírus é, ao mesmo tempo, uma possibilidade analisadora, um analisador, né, da situação que nós outros nos deparamos com a constatação de los errores do sistema, de la gravidade do sistema de exclusão, de mortalidade, de extermínio, e de uma política de concentração de renda, tudo isso, ao mesmo tempo que é também, se pode dizer, o coronavírus é um catalisador de novos momentos, né? De novos cenários, de novas situações, porque aí as pessoas ayer em São Paulo e Rio de Janeiro houve uma coisa muito interessante. Os torcedores de time de futebol, como se chama aí? A expressão das torcidas. El micrófono. Micrófono de Cecília. Hinchadas de futebol. Hinchadas, as hinchadas que são inimigas foram à Caja, em São Paulo, de vários times, de várias esquadras, de vários clubes de futebol. Em Rio também, Fluminense, Flamengo, tudo, está se delineando uma situação. Mas depois podemos falar mais disso aí. Eu esperar a pergunta de Sandra. Paulo, también quería, digamos, además de este detalle que ibas planteando en relación a la crisis del SUS, a la crisis que trae el contexto actual, a la crisis de las políticas neoliberales, también, digamos, le podríamos sumar a eso, digamos, a la luz de los procesos actuales cada vez más agravados, podríamos decir, de patologización, ¿no? Digamos, además de financiamiento de la política sanitaria, de este incremento, digamos, de las políticas neoliberales, de la mercantilización de la salud, digamos, también se viene dando un proceso de medicalización de la vida, digamos, como lógica actual en ciertos ámbitos, en ciertos escenarios de intervención. Entonces, un poco, sabemos que es un tema que te interesa mucho, que es un tema que te has dedicado mucho, digamos, y que es también quizás un tema que como trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud mental, es importante considerar, ¿no? Digamos, cómo ciertas intervenciones, ciertas pautas, ciertos procedimientos, ciertas acciones sanitarias están virándose hacia la mercantilización y hacia la medicalización o patologización de la vida. Entonces nos gustaría alguna opinión sobre esto, y
también pensando si en cierta forma, digamos, el COVID-19 no trae un sobredimensionamiento sobre esta problemática, ¿no? Exato. Eu queria, Sandra, primeiro um pouco, assim, fazendo uma ponte entre a pergunta anterior com esta, né? Dizer que é uma constatação muito interessante que estamos assistindo em Brasil. Esta semana tivemos uma campanha assim, em defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, em que milhões de pessoas estão escrevendo, postando em Facebook, internet, nas redes sociais. Eu defendo o SUS. O SUS é um direito da população e tudo. E vão desde pessoas como Leonardo Boff, o teólogo da teologia da libertação, Chico Buarque de Holanda, músicos, artistas, escritores famosos, e as pessoas em geral, sanitaristas, profissionais de várias áreas, artistas e tudo, uma campanha. Por quê? Primeiro, em la pandemia, se constatou que é o sistema público que está sendo a assistência, o cuidado, a organização da rede, da situação das pessoas, é o sistema público, é o SUS, com todo isso que havia dizendo, com todo o desmantelamento, com toda a destruição do Sistema Único de Saúde, que isso que eu queria dizer, que não vem de agora, não é de agora, não é depois do golpe de Dilma, não é do governo Temer, já venia de muitos anos um sistema de privatização, de privatização do SUS, de privatização da assistência, de patologização, de medicalização, de mercantilização e tudo isso. Pero com todas as deficiências, com todas as precariedades, quem está arreglando a sociedade, arreglando os sistemas, é o Sistema Único de Saúde. Então, se põe em discussão, e nessa disputa, como dizia a Cecília, para o pós-pandemia, é de retomar a discussão do Estado. O Estado está em disputa, com todas as políticas neoliberais, não necessita Estado, o Estado é somente custo, e toda essa discussão que nós outros sabemos de retomar a importância. E tanto em Brasil, em Reino Unido, Inglaterra, em França, em Espanha, em Itália, esta questão do sistema público é muito importante. Em Itália, na região de Lombardia, onde está Milano, que não há mais sistema público de saúde, lo destruíram ao longo dos anos, destruíram tudo, e a mortalidade está gravíssima. Já em outras regiões, como Friuli, Veneza, Giulia, onde está Trieste, onde eu estudei, tudo, o sistema é muito ameno os impasses, os impactos, não? E assim em todo o mundo. Penso que isso é uma questão muito importante que nós outros vamos retomar e mostrar e na hora de uma pandemia, na hora de uma situação, e não somente assistência médica às pessoas com coronavírus, mas todo o sistema de vigilância alimentar, nutricional, vigilância epidemiológica, de controle de redes de serviços que necessita saber para utilizar o sistema, tudo está montado no Sistema Único de Saúde, que está tendo um desenvolvimento importantíssimo, reconhecido, apesar de los problemas. Isto. A questão da medicalização, de patologização, nós outros estamos assistindo há já alguns anos, muito tempo, um discurso patologizante sobre a vida cotidiana, que é muito expressivo. Por isso, eu tenho sempre a preocupação de dizer a reforma psiquiátrica não é reforma de serviços, é uma reforma cultural de mentalidades que passa muito pela questão epistemológica.
de discutir o conceito de saúde, de transtorno, de enfermidade, os aspectos morais, os aspectos éticos que estão envoltos nessa discussão de patologização, que a psiquiatria defende que são critérios científicos. Retiram de toda a discussão o sujeito, a sociedade, e dizem, não, o problema são dificuldades de recaptação da serotonina, ou da dopamina, o problema são... Isso está em bases muito mais hereditárias, genéticas, que sociais, e a sociedade, o contato social é solamente um fundo assim, de um cenário, mas não interfere. A enfermidade são distúrbios neuroquímicos e a coisas assim. E eu penso que mesmo os sanitaristas, os psiquiatras progressistas, democráticos, os profissionais, os psicoanalistas, acabam por aceitar a teoria, o paradigma psi para explicar, e não põe em discussão isso. E não põe em discussão de onde nascem esses conceitos, como nascem, como são construídos, e agora que estamos mirando a hegemonia da Associação Psiquiátrica Norte-Americana em la construção dos conceitos de desordem, de transtorno, e estamos vendo que eles não têm nenhum referencial teórico, os seus referenciais são de mercado, de pertinência, de importância. Se o problema da homossexualidade é um problema político, os homossexuais, os gays em todo o mundo protestaram contra a inclusão da homossexualidade, os sacaram fora da classificação. Já os ex-combatentes, os veteranos de guerra, necessitavam de um diagnóstico psiquiátrico para ganhar os seguros, a seguridade, os planos, os benefícios sociais, lo incluem. Então, é muito claro que não há uma discussão, não há uma preocupação. E nós outros, mesmo acá em Brasília, desde 2003, quando se obrigou a que uma pessoa, para ser atendida em um CAPS, houver um diagnóstico, eu me pus o contrário, dizendo que era um absurdo, porque uma pessoa tem que ter um diagnóstico. Ela põe aí um transtorno de ansiedade, mas é um diagnóstico psiquiátrico. E o que é um transtorno de ansiedade? Estou vendo um desplazamento, uma exportação da ideia de transtorno mental para os países que não têm, todavia, um movimento de resistência forte, como está crescendo nos Estados Unidos. E Robert Whittaker é uma pessoa que consegue escrever com facilidade, Laura Delano, para The New Yorker, New York Times e outros, acessa lá a prensa televisiva, tudo, está se desplazando para o Brasil e a América Latina toda aí, porque os conceitos de transtorno, as associações psiquiátricas são financiadas pelas indústrias farmacêuticas e está tendo todo esse movimento muito grande. Assim, penso, a minha luta nesse momento é denunciar as relações da indústria farmacêutica com as associações psiquiátricas, que não é nada de científico, criticar os conceitos, as bases, demonstrar quanto eles recebem, discutir juridicamente também se não há conflito de interesse em las associações psiquiátricas financiadas pelos laboratórios, os médicos. Isso que foi muito importante nos Estados Unidos, depois da publicação do último livro de Robert Whittaker, que se chama La Psiquiatria sob interesse, a barra de interesse, a corrupção institucional em psiquiatria. Subtítulo é isso. Então, há uma... E a última parte da pergunta de Sandra, eu hablo muito, vocês sabem disso. A última parte é que, nesse momento de coronavírus, eu estou sentindo também, mesmo alguns movimentos críticos, progressistas, estão caindo, se diz, em uma discussão de uma maneira ingênua ou não pensada.
a ideia de que o confinamento, primeiro que é um confinamento como de los pacientes psiquiátricos em los manicômios, não é. É um confinamento diferente. Uma coisa é encierro institucional, né, por perda de direitos, perda da possibilidade de ser cidadão, sujeito, que é uma coisa justificada por la loucura, a enfermidade mental, que isso não há provas disso, mas a psiquiatria tem poder, como dizia Foucault, como uma ciência com tanto pouco saber, tem tanto poder. Porque tem poder social, poder político, poder de polícia, poder de confinamento e tudo. Mas é um confinamento de encierro. O erro da família, o erro do trabalho, sem direitos, sem alimentação adequada, com muitas situações de violência próprias das instituições totales, manicomiais, instituições de violência, os vários termos utilizados em las ciências sociais para expressar. Outra coisa é um confinamento que eu próprio, de alguma forma, concordo ou não em fazê-lo, em minha casa, com minha família, ou com parte de minha família, e também em outro contexto que se pode falar aí por mídias sociais e tal. Então, nesse momento está havendo, e em parte, mesmo em La Fiocruz, uma preocupação, o aumento dos transtornos mentais, das depressões, dos suicídios, das crises de pânico, de crises esquizofrênicas, e queria dizer algumas coisas. Uma que, por a minha rede de amigos, de conhecidos, de profissionais, de usuários que eu tenho estado em contato todos os dias, de uma forma ou de outra, não é a constatação. Aí, inclusive, agora, a G falava com um grupo de pessoas que estão em Santo Antônio de Pádua, uma cidade acá, interno de Rio de Janeiro, da província de Rio. Eles criaram mecanismos de acompanhamento dos próprios usuários, alguns que estão bem, que já tiveram Covid e foram positivos, não têm, vão a casas com as mascarillas, não sei o nome aqui, e do lado de fora do portão perguntam: ei, como está? Tudo bem? Que passa? Necessita de algo? Como está? Mira, tudo para que as pessoas se vejam, menos um segundo, um minuto que seja de um contato assim, perguntar alguma coisa, se necessitam de pastilhas, alguma coisa, comida, estão sendo pontes de solidariedade, comunidades inteiras que estão sendo práticas muito solidárias. Então, ao contrário, né, que sempre o Estado quer dar proteção solamente, o Estado, primeiro, combatido por la direita como tem um custo. Segundo, que as comunidades são comunidades de pobres, de traficantes. As comunidades estão fazendo um trabalho de solidariedade e auto-organização, de defesa muito, muito rica, que vai ser um outro ponto que nós outros, depois da pandemia, teremos que pensar na real participação da comunidade, não somente em espaços institucionais, tradicionais, pero em la construção mesmo das redes sociais. Agora nós outros olvidamos de falar das redes sociais como falávamos há 10, 15 anos atrás. O que eram as redes sociais? Era a rede de pessoas, de instituições, de grupos, de coletivos. Agora, quando falamos de rede, só pensamos em redes de internet, redes virtuais. E, inclusive, vamos apresentar o livro aí este ano, agora, de Jaakko Sekula, de Diálogo Aberto, de Finlândia, acá em Brasil, que habla das redes de grupos, de pessoas que se encontram, que se cambiam processos e tudo mais. Então, há uma... E, por outro lado, que essa constatação de crescimento de enfermidades mentais da pandemia é hecha por teléfono,
por meio de questionários epidemiológicos muito precários, hechos assim. Você está em casa e recebe um telefone e pergunta: você tem medo de sair de casa? Tenho. Tenho por la pandemia, por la... Então, medo de sair de casa. Em la situação, muito medo, 1, 2 a 5, ou 5 pontos. São perguntas, são coisas que não medem, não expressam a real sensibilidade, a sensação, a situação. Então, em grande parte em Brasil, quem está dizendo que está tendo problemas de saúde mental, de transtorno mental, é a classe média, que está em pânico por não conseguir ir aos shoppings, que não conseguir ir a suas próprias tendas, que são proprietários, que não estão vendendo o suficiente, que não estão ganhando o suficiente. Aí, a hora, reclamam por liberdade, reclamam por democracia, que querem sair e tudo, e utiliza-se esses sentimentos como sendo sintomas, o que não é um síntoma. Então, aí eu estou combatendo um pouco, é muito delicado isto, era um movimento em saúde mental, de psicoanalistas, de profissionais de saúde mental, psicólogos, mesmo que dito progressista, pelo que está entrando em uma discussão que está havendo uma patologização, um crescimento das patologias, e não percebe que isto é um processo de patologização. Y por otro lado... Sí, compartimos esa preocupación, Paulo. En Argentina está sucediendo algo similar, ¿no? En donde el enfoque desde la perspectiva de la salud mental respecto de la epidemia es de una visualización de que lo que se incrementa son las patologías y los síntomas de orden psiquiátrico, ¿no? Sin embargo, si lo pensamos con otra perspectiva, con otro enfoque, lo que podemos ver es que esta situación sociosanitaria tan excepcional que estamos viviendo, lo que han mostrado es que las personas y los grupos sociales no somos todos iguales, que en buena medida la epidemia nos coloca, digamos, frente a una evidencia cada vez mayor y brutal de los contextos desiguales de los distintos grupos, ¿no? Y de las condiciones también heterogéneas de los sujetos y de que las personas tenemos frente al problema del riesgo de contagio y de la infección, ¿no? Es interesante también pensar en cómo nos obliga a pensar en que hay sujetos más frágiles, sujetos que necesitan más acompañamiento y las posibilidades y las oportunidades con las que ellos cuentan frente a las medidas y a las estrategias preventivas. Las personas se ha quedado visible, una vez más, lo inhumano del manicomio, lo inhumano de las poblaciones que viven en instituciones cerradas o en instituciones totales y la desprotección que ellos sufren, ¿no? Y por otro lado, creo que vos señalás muy bien dos elementos muy importantes sobre los cuales tenemos por delante la reflexión, que tiene que ver con el lugar de los movimientos sociales, con las formas en que se gestan los mecanismos de solidaridad social entre los distintos grupos sociales, los procesos de participación y de cuidado entre los distintos grupos, junto con el debate una vez más abierto respecto de la posición y el lugar que le corresponde al Estado, tanto en la protección de los derechos de las personas, cuanto en el aseguramiento de un sistema de salud que pueda dar respuesta y que pueda cuidar del conjunto, ¿no? Ajeno a los procesos de mercantilización que descuidan a la gran mayoría. Tenemos un momentito muy breve, si querés agregar alguna nueva reflexión, y luego sí le damos la palabra a Sandra para despedirnos.
Não, sim, somente para dizer esta ideia que, claro, há pessoas com maior fragilidade, vulnerabilidade, que dizia que o coronavírus nos propiciou uma autocrítica de nossa crise civilizatória, de nossa crise existencial, de nossa crise política, de nossa crise econômica, de nossa crise epistemológica. É desencadeador, se diz assim, de muitos pensamentos, de muitas reflexões. E também, claro, um catalisador de novos cenários, porque tomamos consciência de muitas coisas e aí devemos cambiar, ou lutar para cambiar. Por isso, o pós-pandemia não está dado, não é um mundo dado, é um mundo em disputa que nós outros temos que ter claro no momento de disputa. Eu queria apenas dizer que está a situação de fragilidade, aí, claro, há muitas situações de aumento de violência doméstica no Brasil, muitos casos. Mas não é um problema de saúde mental, porque há uma confusão de dizer que tudo que diz respeito ao pensamento, à situação, ao comportamento é saúde mental. Não é. Há muito menos um problema de enfermidade mental. É um problema da situação que a crise e o confinamento demarca algumas situações pré-existentes na sociedade, que nós outros vimos da desigualdade, da iniquidade, né, da situação de precariedade que vive na sociedade, e que tem condições diferentes, diversas de resposta, de lidar com esta. E é um momento de conhecermos. A pior forma é dizer que tudo problema de enfermidade mental, que está crescendo o pânico, a ansiedade. E pior ainda e eu tenho dito isto com amigos, amigas que me escutam, usuários, familiares, população em geral, tenho participado de muita coisa, mas muitas vezes profissionais, é não tomar a iniciativa de tomar as pastilhas que estão em armário de banho. Chegar a hora e pegar a pastilha que era da madre, do amigo, de outro, ou pedir a alguém um antidepressivo, é um risco pior, porque, además de não superar a crise do luto, o nojo, da situação de câmbio que essas crises nos propiciam, há problemas posteriores com dependência, com efeitos adversos e tudo mais. Então, é isso. Eu queria agradecer a possibilidade deste encontro tão hermoso, de encontrar as amigas uma vez mais e dizer que estranho muito vocês, todos os amigos de Rosário, não? A possibilidade de retornar a Rosário é para mim muito. Sonho muito que acabe a pandemia, principalmente para ir a Rosário. Bueno, muchas gracias, Paulo. Claro que será bienvenido, Paulo, cuando este distanciamiento físico nos permita volver a encontrarnos, volver a abrazarnos y, por supuesto, continuar también con estos temas, ¿no?, tan importantes y con estas tensiones y estos conflictos que nos presenta la realidad actual, la pandemia, ¿no? Digamos, por un lado, las necesidades de protección, pero también, como recién conversaban, la visualización y la puesta casi, digamos, a flor de piel de las desigualdades, digamos, de las desigualdades en las poblaciones, entre los países, la necesidad de la fortaleza de las políticas estatales, digamos, y también, digamos, la necesidad de tramitar este malestar en la cultura que estamos viviendo, ¿no? Digamos, claro, que tanto nos ha estado fragilizando en este tiempo. Paulo, una vez más, agradecerte personalmente de Cecilia y mío, agradecerte de parte de la Facultad de Psicología. Serás bienvenido apenas podamos vernos y, como siempre, bueno, con un pensamiento comprometido, con un pensamiento riguroso y con un pensamiento respetuoso de los derechos de las personas. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo.
Abraços.